Passamos do primeiro turno das eleições no fim de semana passado e tivemos disparada na Bolsa de Valores essa semana. Mas o que aconteceu? Será que foi o resultado do primeiro turno? Essas e outras perguntas eu vou te responder nesse vídeo agora. Então, cola no Talma que eu vou te mostrar tudo rapidinho. Fala galera, esse é o canal Cola no Talma, o seu canal de crescimento pessoal e financeiro. Se inscreva aqui no canal e clica no like para o YouTube entender que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, beleza? Antes de mais nada, quero deixar claro aqui que não estou fazendo propaganda política de ninguém e nem de nenhum candidato. Também não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou vendas. Eu vou apenas explicar os reflexos políticos recentes sobre os investimentos e vou dar a minha opinião aqui para vocês. Domingo passado, nós tivemos o primeiro turno das eleições e o resultado foi bem diferente do que as pesquisas apontavam. Não sou nenhum estatístico, tá? Mas é nítido que teve algum furo grande. Entre as pesquisas e os resultados da eleição, a diferença foi muito grande. Vejam aí nessa tabela. Galera, teve erro de 11 pontos, 14 pontos, um absurdo. Por quê? As pesquisas têm uma margem de erro calculada e o resultado do primeiro turno ultrapassou todas essas margens de erros aceitáveis pela estatística como a ciência, tá? Não sei se foi um erro estatístico ou se foi um erro proposital, não vou entrar aqui nessa questão aqui, se foi para prejudicar ou para beneficiar algum candidato. No pouco que eu entendo de estatística, eu sei que as pesquisas são baseadas no censo do IBGE, cujos números mais atuais são de 2010. Talvez algo deva ser repensado em relação a essa estatística de 2010 a 2022. Mas vamos lá. Na segunda-feira, logo após o primeiro turno, a Bolsa de Valores disparou. E não foi só isso. Ela continuou subindo pelos dias seguintes. Para a gente entender essa alta, nós precisamos ter noção de como estava o cenário dos investidores antes do primeiro turno. As pesquisas apontavam para uma vitória do Lula, algumas delas vitória no primeiro turno. Isso preocupava os investidores, porque não se sabe qual tipo de Lula pode assumir a presidência. Seria um Lula paz e amor, como ele era no primeiro mandato dele de presidente, ou seria um Lula revoltado, porque passou mais de um ano preso e querendo algum tipo de revanchismo? O Congresso hoje tem forte apelo de centro-esquerda. A maioria dos senadores e deputados são de centro-esquerda. O medo dos investidores estava justamente na possibilidade da eleição do Lula em primeiro ou segundo turno e ele vir com essa personalidade revanchista e ter um Congresso de centro-esquerda para apoiá-lo nas suas decisões. Ou seja, seria um regime meio extremista de esquerda, justamente o que a Bolsa de Valores e os grandes investidores não querem, por causa de muitos problemas que vem acontecendo já na economia de países de extrema esquerda. E não sou eu quem estou dizendo isso aqui, é só você olhar a história aí dos países pelo mundo afora. Os exemplos mais atuais, todo mundo fala, é Venezuela e Argentina, mas esses porque são mais atuais, estão mais perto aqui do Brasil, mas existem vários outros exemplos no mundo. A Bolsa de Valores não gosta de extremismo, seja de esquerda ou seja de direita. A Bolsa, na verdade, não gosta de incertezas e antecipa os fatos, ou seja, ela precifica um problema que talvez nem vá acontecer. Uma mudança do atual governo para uma economia de esquerda seria uma incerteza muito grande e um extremismo também muito grande. Com isso, a Bolsa vinha sendo precificada com base no medo dos investidores, sempre para baixo. E por esse motivo, vinha se mostrando barata, como eu já falei aqui, vou deixar aqui no vídeo, aqui no card para vocês olharem. A Bolsa vem de quedas sucessivas, como qualquer um pode ver nos números. Veja aqui o gráfico, a gente pode observar que vem caindo já há algum tempo. Mas o que aconteceu foi que não houve a vitória no primeiro turno do Lula. Além disso, o legislativo que foi eleito é de centro-direita,
com elevado efetivo de senadores e deputados federais do PL, que é o partido do Bolsonaro. O que deve mudar a configuração do Congresso para os próximos 4 anos. Ou seja, mesmo que o Lula assuma a presidência e venha com esse espírito revanchista, o Congresso será um equilíbrio, tem como contrabalancear os poderes, não permitindo que grandes erros aconteçam na economia do país. As pessoas pensam que a Bolsa disparou porque o resultado do Bolsonaro foi maior do que o esperado. Não foi isso. Foi porque o Legislativo agora tem condições de puxar as rédeas para impedir que o Lula cometa alguma loucura na economia. Na segunda-feira, dia 4 de outubro, também teve um cenário favorável internacional. A Ucrânia tinha pedido novamente para fazer parte da OTAN e foi negado. Isso esfriou as coisas um pouco e favoreceu as bolsas internacionais. Porque se a Ucrânia fizer parte da OTAN, qualquer tiro que um soldado ucraniano tome na fronteira de um soldado russo será uma agressão da Rússia contra a OTAN. Aí o bicho vai pegar. Então, a resposta foi negativa. A OTAN deu uma recuada, meio que disse: ô Ucrânia, te vira aí que eu não quero entrar nesse vespeiro. E isso também favoreceu as bolsas mundiais, logicamente, refletindo também na nossa bolsa brasileira. Mas voltando ao Brasil, o cenário atual mudou porque passou a ser um cenário mais conservador e mais liberal em termos de economia, que é a política econômica do Paulo Guedes. Com isso, o mercado fica otimista com a possibilidade de privatizações das estatais, que pesam muito nas contas do Estado. Ficam otimistas de outras reformas tributárias e tantas outras que o governo tenta fazer. E isso movimenta a economia, vai favorecer as bolsas de valores. Em consequência disso, o que aconteceu na segunda-feira, de imediato, foi uma alta do índice Bovespa, que foi de 110 para 116 mil pontos no único dia. Chegou a superar 118 mil pontos na quinta-feira. Uma alta de mais de 5%. Não é recomendação, mas as ações da Petrobras subiram mais de 5% só essa semana. Foi de 31 para 34 reais em 3 dias. A Vale foi de 73 para 79, depois caiu e fechou aos 75 reais. Mesmo assim, foi uma alta de mais de 3%. Beleza, tal. Mas e agora? O que será que vai acontecer? Bom, eu não tenho bola de cristal, se eu tivesse. Mas na minha opinião, já que o Congresso será, na sua maioria, de centro-direita e liberal, a gente pode fazer as seguintes estimativas. Primeiro, a situação ficou ruim para o Lula. Por quê? Porque impede que ele tome alguma medida extrema na economia. Porque ele vai ter o legislativo para moderar os passos dele no executivo. Inclusive, a própria governabilidade dele já está comprometida se ele for eleito. É bom para o Bolsonaro, porque caso ele seja eleito, ele vai ter mais força para realizar as reformas, né? E destravar várias pautas importantes do governo dele que estão paradas no Congresso. A gente tem um risco muito baixo de algum programa econômico muito radical, tipo aquela medida maluca do Collor, na década de 90, de meter a mão na poupança das pessoas. Isso aí, o risco diminuiu. Eu acredito que a Bolsa tem uma tendência muito boa de continuar subindo. Por isso eu vou continuar fazendo minhas compras de ativos, lógico, pensando no longo prazo. Mas muita coisa ainda pode acontecer até o final do ano. Nós temos realmente que aguardar um pouco. Eu tenho uma mentalidade econômica mais voltada ao liberalismo, porque não se constrói uma economia forte, fortalecendo a máquina do governo. Não se constrói economia forte tirando de uns para dar aos outros, mas sim ajudando todos a crescerem. É aquela velha máxima de não dar o peixe às pessoas, mas sim ensinar as pessoas a pescar. Galera, isso não é minha cabeça, é doutrina econômica financeira, comprovada pela literatura existente e comprovada pela história. Eu respeito muito quem apoia, mas eu não concordo com a política econômica e financeira do Lula. É a minha opinião, eu respeito a opinião de quem discorda. Porque eu sei que essa política econômica financeira dele
vai endividar mais o Estado e isso afugenta os investidores. Eu fui um dos investidores que ficou feliz com a eleição aí do centro-direita para o legislativo, porque eu sei que isso, a médio e longo prazo, vai favorecer a política econômica do país. Mas, como eu já falei, depende muito ainda de algumas coisas que vai acontecer. Pessoal, nos siga no Instagram, que está cheio de dicas de crescimento pessoal e financeiro. Lá você pode nos enviar uma mensagem tirando suas dúvidas, que eu respondo a todas. Se você gostou desse vídeo, clica no like. E o YouTube vai sugerir para outras pessoas e ajudar no crescimento de todas. Encaminhe para aqueles que você gostar. E clique no sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Toda semana nós temos aqui um conteúdo novo para ajudar no crescimento de todos nós. Um grande abraço a todos e cola no Talma.